Feliz sábado, igreja. É uma alegria muito grande estar com vocês, cultuando o nosso Deus. E não sei quantos sabem, hoje começamos uma semana de mordomia, né? E eu fico impressionado como é interessante que mordomia é tudo, né? Tudo que nós fazemos é mordomia, em todas as áreas da nossa vida. E eu fico impressionado porque todas as mensagens aqui compartilhadas, bem como as músicas foram cantadas, as orações, a Janice falando sobre alimentação, tudo isso é mordomia. E eu quero trazer aqui um pregador muito especial, que é o nosso amigo Elber. Eu quero, enquanto ele chega aqui, se prepara, eu frequentava o Santíssimo, né, inicialmente, e ali naquela igreja eu conheci os pais do Elber, o irmão Eliezer e a irmã Zione. Num belo dia eu estava em Santíssimo visitando, já morava aqui, eu fui para Santíssimo e... Não, morava em Jacarepaguá. Depois fui para Santíssimo e eu não queria ir para casa direto depois do culto. E aí eu me convidei para ir para a casa do irmão Eliezer, que é o pai do Elber. E ali fui muito bem recebido e fiquei encantado, mais encantado, na verdade, ao ver os pais educando os filhos de maneira coerente. E aquilo me deu uma alegria muito grande. Todas as vezes que eu vejo ou Elber ou Eliezer, eu consigo entender que existe uma preocupação muito grande desses pais, até hoje, em conduzi-los da melhor maneira. E foi um bate-papo tão gostoso durante o almoço, depois do almoço também. E ali eu entendi a responsabilidade que nós temos ao receber uma visita em nossas casas. Que tipo de impressão eles levam? Eu só sei que toda vez que eu vejo o Elber ou o Eliezer falando, né, dá uma alegria muito grande, porque, por extensão, eu vejo a irmã Zione e o irmão Eliezer também, os seus pais. E assim nós passamos a palavra para o nosso irmão Elber, que de maneira muito especial vai falar sobre um assunto muito relevante para a nossa igreja. Que Deus nos abençoe. Marcelo, muito obrigado pela apresentação. Realmente é uma amizade, embora a gente não tenha mais tanto contato assim, mas com certeza a amizade ficou. E eu lembro muito bem esse dia, realmente foi uma tarde muito especial. Realmente, eu acho que na época, pelo menos eu, Marcelo, meu irmão, a gente não tinha tanta intimidade e eu até estranhei um pouco ele se convidar para ir almoçar lá em casa. Mas foi muito bom, Marcelo, muito bom mesmo. Quando ele falou Eliezer, tem Eliezer, o meu pai, e Eliezer, o meu irmão. Então, ele estava falando de mim, do meu irmão, claro, e também do meu pai e da minha mãe. Hoje eu estou acompanhado aqui da minha mãe, Zione, minha esposa, Daniela, e o meu filho que está chorando ali, porque ele quer vir para cá pegar o microfone. Fiquem em pé, por favor, para a igreja conhecer vocês. Tá bom. Minha mãe tem um pouco de problema de audição, ela não ouviu, mas ela está aqui do lado também. Irmãos, tudo bem? Seja sincero, hein? Tudo tranquilo? Ou não? Eu lembro que, alguns anos atrás, um amigo meu, responsável pelo departamento de mordomia também, a gente estava trocando uma ideia, e ele me fez uma pergunta, ele falou assim, Elber, a gente está enfrentando, eu não sei se é só lá na igreja dele que isso acontecia, eu não sei se isso acontece aqui também. Ele falou assim, olha, de uns anos para cá, toda semana de oração de mordomia, no sábado, todo mundo vem muito animado, mas porque é sábado. Os irmãos já estão acostumados a vir na igreja no sábado, mas no restante da semana, não vem praticamente ninguém. O que será que a gente faz? Aí eu até brinquei com ele e falei assim, ó, você tem duas opções. Ou não anunciar que é semana de oração de mordomia, só fala que vai ter uma semana de oração, e aí o pessoal vai talvez se sentir interessado em ir à igreja. Ou se não, e eu falei isso brincando, mas ele levou a sério. E ele falou, mas ele pegou a segunda opção, essa que eu vou dar agora. Ou se não, você faz o seguinte,
muda o nome mordomia. Faz igual as indústrias farmacêuticas fazem, que quando o medicamento não vende muito, o que eles fazem? Eles só mudam o rótulo, mudam o nome de marca, mas colocam a mesma coisa dentro da cápsula. Aí faz uma propaganda para o médico e vende muito mais, às vezes triplica a venda. Então eu falei o seguinte, muda o nome, faz assim, ó, Semana do Desenvolvimento Pessoal. Aprenda a ter excelência em todas as áreas da sua vida de forma simples e prática. Coloque esse nome aí. Ele levou a sério, colocou o nome, depois me procurou e falou, olha, deu muito certo. Agora, eu fico me perguntando por que deu certo. Talvez quem não seja da nossa igreja adventista não esteja acostumado a ouvir esse nome, mordomia. E se você falar assim, ó, vai ter semana de oração de mordomia, para quem não está acostumado, isso vai criar uma curiosidade, vai ou não vai? Vai, porque a pessoa tem em mente que mordomia é o quê? Mordomia, o que será que vai ser na semana da mordomia? Aí fica pensando, eu acho que lá na igreja vai ter um monte de rede pendurada, o pessoal vai ficar deitado, ouvindo música, relaxando, sendo servido, porque na cabeça de muita gente isso é mordomia. Talvez por culpa dos mordomos ao longo da história, né? Porque alguns mordomos foram deixando de lado as suas ocupações de verdade, as suas responsabilidades e deixando-nos empregados. Então o mordomo ficava de mordomia, não fazia nada. Mas para o adventista, eu sou adventista desde criança, estou com 38 anos, no mínimo, eu já participei de pelo menos 30 semanas de oração de mordomia. Então, para o adventista, que já todo ano tem uma semana de oração de mordomia, pode se sentir desanimado a participar de mais uma semana de oração. Por quê? Por quê? Porque se você olhar para um lado, olhar para o outro, quando eu perguntei aqui se está tudo bem, eu sei que não está tudo bem. Às vezes você está achando assim, será que ele está se referindo à saúde? Eu estou bem de saúde. Mas era para o cristão, de forma geral, o que lê a Bíblia, ter uma vida muito melhor que quem não é cristão, sim ou verdade? Sim ou verdade? Não é? Não era para isso acontecer? Agora, a gente encontra cristão reclamando da vida. A gente encontra cristão que vem à igreja, que participa de semanas de oração de ano após ano, enfrentando graves problemas de saúde. A gente encontra ambientes de trabalho onde a maioria é cristão, onde só há desavença. A gente encontra na igreja, e se eu perguntar aqui, para levantar a mão, eu sei que muita gente não levantaria porque tem vergonha, mas se eu perguntasse aqui, levante a mão, quem hoje está com o nome no SPC? Levantaria a mão alguém aqui? Sim ou não? Não. Talvez em outras igrejas sim. Agora, por que isso acontece? Por que será que entra ano e sai ano, parece que continua sempre a mesma coisa? Por que será que a gente não consegue entender o que o Marcelo falou aqui agora há pouco, o verdadeiro princípio da mordomia? Quando eu falei assim para ele, coloca excelência em todas as áreas da vida. Às vezes a gente, com o passar dos anos, cria um paradigma de que mordomia cristã é apenas administração de quê? De recursos financeiros, porque se fala muito nisso na igreja, recursos financeiros, isso realmente é muito importante, dos dízimos, ofertas, a gente sair de dívidas, e saúde, sobre carne, refrigerante, tomar mais água. Então cria esse paradigma, e a gente esquece que a nossa vida é sustentada por diversos pilares. E se você não sabe,
Se uma casa, um pilar tem problema, uma coluna tem problema, as outras colunas, elas exercem mais força para sustentar aquilo, não é? Ou seja, todas as colunas que sustentam um prédio são importantes. Se uma tiver problema, as outras sofrem também. Então, se a gente falar só de dinheiro e de saúde e esquecer das outras, automaticamente a nossa vida inteira vai continuar sofrendo. Porque se uma área é afetada, as outras áreas também são afetadas. E aí entra ano, sai ano, aí entra a semana de oração de mordomia, sai semana de oração de mordomia, e a nossa vida continua na mesma. E hoje é o início da semana de oração de mordomia, ou do desenvolvimento pessoal. Eu lembro que de alguns anos para trás, até trocaram realmente o nome da semana de oração de mordomia por administração da vida, certo? Existe uma diferença sutil entre mordomia e administração. Todo mordomo é um administrador, correto? Agora, todo administrador é um mordomo? Não. Eu posso administrar minha própria empresa, certo? Às vezes alguém aqui é empresário, tem uma empresa e você mesmo administra aquela empresa. Agora, se você contrata um administrador, essa pessoa que você contratou, ela administra, mas ela é seu empregado. O mordomo, ele é um empregado. Não esqueça disso. Por isso eu gosto sim do termo mordomia. Quando a gente entende isso, que nós temos que administrar a nossa vida, porque nós somos empregados. O que eu tenho, tudo que eu tenho, tudo que sustenta a minha vida, não é meu, é de alguém. Abra sua Bíblia agora, em Lucas, no capítulo 12, a partir do verso 41. Não leia ainda. Interessante que quando a gente pergunta para muitos cristãos, por que será que... Lembrei agora de uma pesquisa que eu li em 2012, 2013, uma tese de doutorado de uma psicóloga. E na tese dela, ela defendia o seguinte, eu achei um absurdo quando eu li o título da tese. Mas depois que eu li, eu tive que concordar com ela. A tese de doutorado da psicóloga não cristã era a seguinte, mais ou menos assim: jovens cristãos têm o mesmo estilo de vida de jovens não cristãos. Aí eu falei, não, é mentira. Mas aí a gente, parando para pensar, a gente acha que estilo de vida é só beber e fumar, né? Ah, não, ele não bebe, não fuma. Isso é estilo de vida. Mas os cristãos, os jovens cristãos, eles dormem tarde, como os outros jovens? Os jovens cristãos gostam de redes sociais, como os outros jovens? Eles se alimentam mal, como os outros jovens? Independente de carne de porco ou não, se alimenta mal, tem uma alimentação saudável? A maioria pratica atividade física? Então, a gente pode chegar à conclusão de que muitos jovens cristãos têm o mesmo estilo de vida do que os não cristãos. E isso não se estende somente aos jovens, se estende aos adultos, aos idosos. Se você for em um consultório de um psiquiatra, de um psicólogo, muitos ali serão cristãos, certo? Agora, eu não sei se você concorda com o que eu vou falar aqui. Com toda a orientação bíblica que a gente tem à nossa disposição, era para isso acontecer? Não. Aí quando eu pergunto, e às vezes eu pergunto isso para os cristãos, eu lembro que no meu ambiente de trabalho, a maioria era cristão e era onde mais tinha confusão, onde mais tinha briga. Numa farmácia que eu trabalhava antigamente. Tinha muita fofoca. Aí, na hora do almoço, um ia almoçar e descobria que estava faltando alguma coisa, uma sobremesa. Aí ninguém sabia quem estava roubando a sobremesa. Aí eu falei, meu Deus, isso está acontecendo em um ambiente onde a maioria fica cantando, falando de Deus e pregando. E hoje eu atuo em uma área onde a maioria é ateu.
E o mais interessante é que ninguém rouba a comida de ninguém. Ninguém fala mal de ninguém. Aí um se ajuda. Aí não tem fofoca. Aí quando um erra, o outro vai lá e ajuda e pega na mão. Aí eu fico pensando o seguinte: às vezes, irmãos, às vezes é melhor você não ser cristão do que ser cristão e adorar um Deus que não existe. Porque parece que as pessoas vêm à igreja para adorar um Deus que elas não conhecem. Então Deus fica mais feliz com quem acha que Ele não existe e faz o que Ele quer, do que quem fala que Ele existe e faz o que Ele não quer. Você já parou para pensar em tudo isso? Não já está na hora da gente acabar com essa palhaçada? Não já está na hora das pessoas olharem para os cristãos e respeitarem os cristãos? Porque hoje, infelizmente, para a maioria de quem é crente, as pessoas que não são, acham que são pessoas ignorantes, que são pessoas que só andam com a Bíblia embaixo do braço e apontam os erros dos outros, mas está na hora da gente acabar com isso, pelo menos aqui nessa igreja, amém? E uma resposta que a maioria dá é assim, olha, Elber, cara, depois que você aceita Jesus, tudo muda, realmente muda. Não é fácil, tem muita perseguição. No mundo tereis, João 16, no mundo tereis aflições. Cara, a vida de cristão não é fácil, a vida de cristão é muito difícil. Agora eu vou te perguntar, meu amigo, como é que termina o verso? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Sabe qual é a forma do cristão ter o bom ânimo? Sabe qual é a forma que a maioria tem bom ânimo? Vendo filme, porque sente uma vida frustrada. É cristão, mas tem uma frustração e não sabe como compensar essa frustração. Aí vê filme até tarde, aí vê série, vai para rede social, porque santos cristãos como nós não fumamos nem bebemos. Então a gente fica até tarde na rede social, a gente vê séries, a gente vê filme. Muitos vão para pornografia, escondido. Outros vão para excesso de comida, para compensar essa frustração. Outros gostam de dormir demais, porque a vida acordado não tem graça. Então eu quero dormir muito, dormir até meio-dia. E é assim, a gente encontra isso dentro da igreja. Muitos cristãos. No mundo tereis aflições. Cara, é difícil. Tomara que Jesus volte logo para acabar com essa dificuldade na nossa vida. Agora eu vou te perguntar, é fácil um atleta ganhar uma medalha de ouro? É fácil, não é, irmãos? Não é fácil. Ele tem aflição, não tem? Ele precisa se destacar das outras pessoas, do estilo de vida dele, sim ou não? Quando Jesus fala, pelo amor de Deus, no mundo tereis aflições, não é para a gente viver deprimido, doente, reclamando da vida. Não é para isso que Ele nos criou. Para aceitar Jesus não é isso. Se eu não fosse cristão e visse o estilo de vida assim, eu não ia querer me tornar cristão, irmão. Porque é difícil. Não. Agora, quando eu vejo um atleta no pódio comemorando, eu quero ser um atleta, eu quero ser igual a ele. E é isso que Paulo fala, vocês são atletas. A aflição que Jesus está falando é o seguinte, é difícil, mas vai na frente, porque você vai vencer e você vai ter alegria. Agora, o interessante é que a gente não pensa muito. Você vai ter aflição sendo atleta, sim, porque eu tenho que acordar cedo, tenho que me exercitar, tenho que cuidar da minha alimentação e tal. Mas se eu me alimentar mal, eu vou ter aflição doente. Então você prefere ter aflição indo para o médico, ficando internado, levando injeção, tomando remédio, gastando dinheiro com medicamento, ou tendo aflição para ser um atleta? Porque dos dois estilos de vida, você vai ter aflição, mas a gente entende que a aflição é ficar doente, é ficar endividado, é se divorciar. A gente entende isso, é brigar, é fofocar. Então vamos ler aqui, vamos acabar com esse paradigma maldito de uma vez por todas hoje, amém?
Eu coloquei um alarme aqui no meu celular, eu deixei até o celular com a Dani ali. Amor, quando tocar o alarme, não importa o que eu estiver falando, parou. Tá ali, tá bom? Porque eu tenho um péssimo hábito, depois que eu voltei a estudar, de falar muito. Então, é bom que eu vejo no olho aí de vocês. O ruim é que vocês estão sem máscara, quer dizer, que estão de máscara. Porque quando estava sem, a gente via a pessoa abrindo a boca, né? Mas se a máscara esticar, eu sei que já está na hora de parar. Vamos lá, Lucas 12, a partir de qual verso que eu falei? Vocês estão prestando atenção? A partir do verso 42. Eu falei 41, eu errei, 42. O Senhor respondeu, todos acharam? Quem é então o empregado fiel e inteligente? É aquele, eu estou lendo na nova tradução na linguagem de hoje, tá bom? Essa passagem aqui eu gosto de ler nessa tradução. Quem é então o empregado fiel e inteligente? O próprio Jesus responde. É aquele que o patrão encarrega de tomar conta da casa e de dar comida na hora certa aos outros empregados. Feliz aquele empregado que estiver fazendo isso quando o patrão chegar. Amém? Então, quem é o patrão fiel e inteligente? É aquele que toma conta da casa e serve os outros. Agora eu vou fazer uma pergunta. Eu não gosto muito de ficar na frente do microfone falando, porque dá uma sensação de palestra, né? E a igreja não participa. Por isso que eu gosto da escola sabatina, porque as pessoas falam. E a gente pegou isso ao longo dos séculos, esse formato de culto, né? Que a igreja fica quieta e vem alguém aqui na frente e fala, e pelo fato de estar falando tem toda a razão. E às vezes se é muito influente ou se usa muita fluência ou influência, eloquência, aí que as pessoas ficam mais amedrontadas de falar e tal, né? Mas eu vou fazer uma pergunta, eu sei que a maioria não vai falar alto, mas responda aí para você. Quantos aqui já leram essa parábola? Quantos já leram? Ok. Você já parou para se perguntar que casa é essa? Pelo que eu falei aqui, talvez você já saiba a resposta. Mas talvez até pouco tempo, até antes de hoje, você nunca tenha parado para pensar que casa é essa que o dono deixa com você à sua disposição para você tomar conta. Eu acredito que nessa parábola, uma das principais questões mais importantes seja você saber que casa é essa. Que casa é essa, irmão? A minha e a sua vida. Essa é a casa. O empregado fiel e inteligente é aquele que toma conta da própria vida. Agora, sabe qual é o princípio básico da mordomia? Resumido em uma palavra? O celular não apitou ainda, então eu posso falar. Se fosse resumir em uma frase, o princípio da mordomia: toma conta da sua vida. Às vezes dói um pouco ouvir isso, né? Porque a gente acha essa frase um pouco forte demais e a gente leva para o lado pejorativo. Vai tomar conta da sua vida, me esquece. Parece um pouco egoísta, mas não tem nada a ver com egoísmo, porque o próprio verso, a própria parábola diz que esse empregado, esse mordomo fiel, o que ele faz com os outros empregados? Ele serve os outros empregados também. Então, tomar conta da nossa vida não tem nada a ver com egoísmo. Deu para entender? E tem gente que acha, irmãos, que servidão, quando Jesus fala lá em Mateus 23, no verso 11, ele fala assim: maior é aquele que serve. Aí a gente acha que o serviço é ficar varrendo o chão da igreja a vida inteira, é ficar sendo humilhado a vida inteira, é ficar baixando a cabeça para os outros a vida toda. Não, maior é o que serve. É claro, o ponto de hoje não é o serviço, mas para pensar o seguinte:
Daria até para fazer uma semana de oração só sobre o serviço. Para pensar no seguinte, imagina uma lojinha que você tem e vende alguma coisa, você precisa de um PC ali, né? Um computador. Você precisa de um servidor. Imagina o servidor de um computador para uma lojinha, é grande ou pequeno o servidor? Um computador já basta, certo? Agora imagina o servidor do Google. É do tamanho desse da igreja? Quem entende de informática, o servidor do Google. É um prédio inteiro. Por que tem que ser um prédio inteiro? Porque o Google serve milhares de pessoas. E a lojinha da esquina serve poucas pessoas. Então, quanto mais você serve, mais você cresce. Maior é o que serve. Mas esse não é o ponto. O ponto é tomar conta da nossa vida primeiro, para depois servir, certo? Existem 6 áreas da nossa vida, irmãos. 6 áreas e não 2, não é só financeira e física. Existem 6 áreas da nossa vida, 6 colunas que sustentam a nossa vida, 6 pilares que sustentam. Se você puder anotar, seria muito bom isso. Primeiro pilar, emocional. Segundo pilar, físico. Terceiro pilar, social. Quarto, familiar. Quinto, financeiro. E sexto, não menos importante, espiritual. Daria para fazer uma semana falando sobre cada pilar desse. Mas, por favor, pense nesses 6 pilares. Como é que está a sua vida emocional? Você é uma pessoa resiliente? Quando vem problemas, você continua de pé, firme? Você é uma pessoa que tem empatia? Não fica acusando as outras pessoas? Quando alguém erra, você tenta se colocar no lugar da outra pessoa para entender ela? E não julgar a vida da pessoa, mas sim julgar pelo menos o que ela fez de errado ali. Você tem autocontrole? Eu confesso que eu fiquei parando para pensar muito no autocontrole depois que eu tive meu filho Martim. Agora ele está com 2 anos. 2 anos, para quem tem criança, sabe que é chamada pela psicologia da adolescência da criança. Porque ela fica, parece que tem um negócio ali nela que é complicado. E tem que ter autocontrole, paciência. Você tem autocontrole? Você tem autoconfiança? Ou é uma pessoa medrosa? Como é que está a sua saúde física? Você sofre com dores de cabeça? Você acorda animado todo dia? Ou acorda desanimado? Como é que está a sua alimentação? Quantos remédios você toma? Como é que está a sua saúde familiar, o seu pilar familiar? Muita briga em casa? Você não conversa mais com a sua esposa? Quanto tempo já que o marido e mulher não têm uma relação íntima? Como é que está o seu relacionamento com seu filho, com seu pai, com a sua mãe? Lembre-se que cada pilar desse é importante para sustentar a nossa vida. Se um enfraquece, mais cedo ou mais tarde, os outros enfraquecem também. Como é que está o seu pilar social? Você é uma pessoa agradável de se conviver? Tem amigos de verdade? Quando você chega em um lugar, as pessoas gostam de estar com você? Se você é uma pessoa excluída, não tem muitos amigos, tem alguma coisa errada. Se você é uma pessoa que gosta de falar mal da vida dos outros, tem alguma coisa errada. Como é que está esse pilar? Como é que está o seu pilar financeiro? O foco hoje não é dinheiro. O foco da mordomia não é dinheiro. O foco na mordomia são todos esses pilares. Como é que está a sua vida financeira? Você está esperando passar os 5 anos para seu nome sair do SPC? Interessante, irmãos, que, meus amigos, que eu já ouvi muita gente falar assim, ó, muito cristão, crente, falar assim, para que eu vou construir minha casa, terminar a obra da minha casa, se Jesus já está voltando? Isso é uma perda de tempo. Para que eu vou pintar, para que eu vou tapar aquele buraco ali, cara?
Para que eu vou construir esse muro? Para que eu vou embolsar essa parede? Se Jesus já está voltando, não faz sentido. A gente vai morar em outro lugar. Você já ouviu isso também? Ou só eu que já ouvi isso? Cara, para que eu vou pagar essa dívida se Jesus já está voltando? Para que eu vou fazer isso? Para que eu vou pagar essa dívida? Para que eu vou correr atrás do prejuízo aí? Se Jesus já está voltando. Mas aí quando a gente lê a parábola que a gente acabou de ler em Lucas 12, isso não faz nenhum sentido. Porque feliz é o empregado que acerta tudo antes do dono chegar. A nossa vida precisa estar, esses pilares precisam estar firmes antes de Jesus voltar. Então, se você pode sim construir, melhorar a sua casa, faça isso. Se você pode embolsar aquela parede, faça isso. Se você tem que se sacrificar para pagar uma dívida, faça isso. Se você tem que cuidar da sua alimentação, faça isso. Se você pode fazer mais amigos, faça isso. Procure uma forma, leia mais a Bíblia, ore a Deus, procure a ajuda de alguém para tirar a timidez de você, para tirar a insegurança, para te dar coragem de ir, de falar, de fazer e acontecer. Porque é isso que Jesus quer. É isso que o empregado fiel faz. Mas por que será que a gente não consegue? Bem, pode colocar esse slide aí, eu acho que já está acabando. Não? Tá bom. Vocês estão conseguindo ver esse slide aí? Está um pouquinho pequeno. Tem 2 gráficos ali. Ali está escrito modelo ideal de vida. E agora eu quero que vocês escolham qual modelo ideal de vida vocês querem. Que é ideal para a sua vida. Para quem não está entendendo, é o seguinte, é simples. Na linha vertical, que é o eixo Y ali, é o sucesso que você quer ter na sua vida, o que você quer alcançar. Eu não estou falando aqui do céu, o céu já está garantido para você. Amém? Está garantido, é certo. A gente está falando da nossa vida enquanto Jesus não vem. A gente precisa arrumar nossa casa enquanto Jesus não vem. Então imagina o que você ainda quer alcançar nessa vida. Está lá, ó. Sucesso, certo? E na linha horizontal é o tempo, seu tempo de vida. Você vai escolher agora a vida A ou a vida B. Entenda, no A, enquanto o tempo está passando, você está aumentando o nível de sucesso, certo? Dá para entender isso? No A? Olha lá, está aumentando. De acordo com o tempo, está aumentando o sucesso. No estilo de vida B, o tempo está passando e o sucesso. Como é que está o sucesso? E baixo ali, né? Não está alto em relação ao A. Qual estilo de vida você quer ter hoje? Se alguém te perguntasse. A ou B? A ou B? A maioria vai responder A. Faz sentido, certo? Olhando essa parte do gráfico. Certo? Faz sentido ou não? Sim. Agora imagina outra situação. Imagina outra situação. Isso define por que a nossa vida entra ano e sai ano não melhora. Porque a gente lê a Bíblia e não entende, não aplica na nossa vida. Irmãos, tudo que eu estou falando aqui é princípio bíblico. Embora a ciência, a neurociência comprove, mas antes disso já está na Bíblia. Pode passar o segundo, só dá um toque aí. Imagina a seguinte situação, a gente está enfrentando uma pandemia mundial. Passa aí o slide. Foi, beleza, não. Não, você tem que passar, passa aí. Eu achei que era o outro. Está indo ou não? Tá, então é o seguinte. Tenta passar aí para o segundo. Imagina a seguinte situação agora. A gente está enfrentando uma pandemia mundial realmente 2021. Pronto, ótimo, está aí. Você ficou desempregado, está passando necessidade. E alguém te faz uma proposta de emprego. E esse teu patrão, ele fala o seguinte para você, olha, tem esse emprego aqui,
e você vai escolher a forma que você quer receber teu salário. O emprego é temporário, 25 meses só, 2 anos e 1 mês, tá bom? Mas você vai escolher que salário você quer. Opção A, preste atenção, seja inteligente. Eu vou começar pagando você R$3.000, tá entendendo? No segundo mês você vai ganhar mais 100, no terceiro mês mais 100, e assim por diante até R$4.000. Ou seja, você no primeiro mês recebeu 3.000, no segundo mês você recebeu 3.100, no terceiro 3.200, 3.300 e assim por diante até 4.000. E aí de 4.000 você estabilizar R$4.000 até o 25º mês. Tá bom ou não tá? Se você está desempregado, não tem nada, tem conta para pagar, tá bom ou não tá? Um salário de 3.000 e terminar com 4.000. Tá ou não tá o salário? Tá bom. Né? Recebe, inclusive, é muito mais do que a média que a maioria do brasileiro recebe. Inclusive, R$4.000 hoje, para você ganhar, muitos têm que fazer uma faculdade, pós-graduação, enfim. Legal, né? A opção B é o seguinte, olha, parece até que não tem lógica. Ele vai falar assim, ó, no primeiro mês eu te dou 10 centavos de salário. E aí eu vou dobrando o teu salário cada mês. No segundo mês você vai receber quanto? 20 centavos. No terceiro mês, 40 centavos. No quarto mês, 80 centavos. E aí, qual salário você quer receber? A opção A ou a opção B? Sinceramente, irmãos, sem pensar muito. Se você estivesse na frente do patrão agora, A ou B? A, certo? Imagina você chegando em casa, homem, pai de família, com 10 centavos na mão depois de um mês de trabalho, olhar para sua esposa e falar assim, esposa, 10 centavos. No segundo mês, 20 centavos, e o outro amigo seu que aceitou a opção A está ganhando 3.200, 3.400. No quinto mês, você está recebendo uns R$3 e pouquinho. Faz sentido ou não faz sentido? Mas ele está dobrando o teu salário a cada mês. 10 centavos, 20 centavos, 40 centavos, 80 centavos, 1,60, 3,20, 7,40, quer dizer, 6,40. Imagina você, 6 meses, passar e receber R$12, por exemplo. Faz sentido ou não faz sentido? Passa aí o slide, mais um. Tá ruim aí? O gráfico A, que a maioria escolheu como estilo de vida, representa a opção A de pagamento. Começa ganhando 3.000 e vai subindo. A opção B, que a minoria escolheu, a opção de salário, é o gráfico B. Vamos esperar para ver se isso aqui é importante. Eu quero te mostrar, se você tivesse escolhido o gráfico B, a opção B de salário, quanto você ganharia no 25º mês? Está aqui, mas eu acho que não está funcionando, não. Porque o pointer aqui, ó, ele nem acende, não está acendendo, acho que a pilha está... O pendrive, ele pegou, menino. Uhum. Não está aqui, não. Sabe por quê, irmãos? A nossa vida continua na mesma? Porque a gente escolhe a opção mais óbvia. Simples. A opção que faz mais sentido para a maioria. É muito melhor eu querer um salário começando com R$3.000 e terminando com 4.000 do que querer um salário começando com 10 centavos e dobrando todos os meses. Não tem problema não, eu vou falar aqui. Sabe quanto que você terminaria de receber no 25º mês? Se você
escolhesse a opção B, 1.677.300 e poucos reais. Inacreditável, né? Se você começou ganhando 10 centavos, em 25 meses você ganharia 1 milhão. Não nos 25 meses total, no último mês. E se você somasse todos os salários dos 25 meses, sabe quanto você teria? Irmãos, eu não estou inventando, isso é matemática. Pega uma planilha do Excel e faz isso. Começa 10 centavos e multiplica por 2 e arrasta até o 25. Alguém tem uma planilha aí? 1.600.000 e poucos mil, certo? E se você somar, der um controle de somar, se você fizer uma seleção de todos os valores e somar na planilha, sabe quanto vai dar? Que você vai ter ganhado em 25 meses? 3 milhões e alguma coisa. Estava ali, mas agora eu esqueci. 3 milhões e alguma coisa. Sabe aquela outra opção que você escolheu porque é mais fácil? Você terminaria ganhando 4 mil reais. E se você somasse todo o salário, daria 95 mil reais, mais ou menos. Se você souber o final, você ia escolher qual? Opção A ou opção B? Você sabendo o final. B. Porque não tem lógica você saber que você poderia ganhar 3 milhões e escolher 95 mil reais. Não tem lógica isso. Mas a gente escolhe os 95 mil reais. Por quê? Porque é mais fácil. Lembra do gráfico B? Volta aí o gráfico B, não. Não aparece, né? O gráfico B está pela metade. É só uma linhazinha bem baixa. Lembra disso? Dá uma seta aí. Passa não, né? Ou volta aí. Pode voltar. O gráfico B é uma linhazinha praticamente no zero. Ou seja, porque no início, olha lá, ó, o gráfico B. Esse gráfico está na metade dele. Ele não está até o final. Então, no início, a gente começa como? Tendo resultado praticamente invisível. A gente não vê o resultado do sucesso. E ninguém quer isso. É justamente nessa fase inicial que a gente não enxerga os resultados. Se você quer emagrecer, passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Quando você vai se pesar, você olha assim, caramba, eu emagreci 200 gramas só. Não faz sentido. Não faz sentido essa dieta. Mas se você olhasse para o final do gráfico, onde estaria a ponta do gráfico no gráfico B? Lá no alto, meu amigo. Bem lá no alto. Mas a gente desiste justamente nessa fase. Porque é nessa fase que a gente não consegue enxergar os resultados e é nessa fase onde a maioria é criticada. Onde a maioria das pessoas aponta para você e fala assim, olha, isso não é para você. Olha, você pregou hoje na igreja, você gaguejou muito, você estava nervoso demais, você estava suando demais, esse não é o seu dom, senta, vai achar outra coisa para se fazer. Mas é justamente nessa fase que a gente tem que continuar, tem que persistir. Porque o gráfico A, por mais que esteja aumentando, depois ele vai se estabilizar. E é nessa hora de estabilidade que chega a frustração. Está faltando alguma coisa na minha vida. Por que será que eu faço e não melhoro? Porque eu escolhi o mais fácil, o gráfico A. Se eu escolhesse o mais difícil, que é enfrentar as dificuldades, me manter resiliente, em consistência, uma hora, o que ia acontecer com aquela linha do B? Uma hora ia fazer o quê? Ia aumentar, ia explodir. Mas parece que a gente não consegue enxergar o resultado. Irmãos, o resultado já é certo. Já é certo. Não tem dúvida disso. Assim como 1 mais 1 é 2, quando a gente persiste no que é correto, o resultado vem. Mas a maioria desiste. Você sabia, a gente está no mês de abril, você sabia que 95% das pessoas que fazem resoluções para o novo ano, 95% em abril já desiste? 95%. Alguém fala assim, ó, esse ano eu vou fazer o meu ano bíblico. Sabia que no mês de abril, isso pode ter acontecido com você também. No mês de abril, a maioria já desistiu. Esse ano eu vou ler um livro. Em abril, o mês que a gente está agora, a maioria já desistiu. Por quê?
Porque está passando por aquela linha do gráfico B, onde você não vê resultado nenhum. Está nos 10 centavos, nos 20 centavos, nos 40 centavos. Isso não faz sentido, não tem lógica isso. Mas, irmão, se você continuar, vai chegar no 1 milhão. Entende? Entende? Porque a maioria, isso acontece dentro e fora da igreja. Mas em nome de Jesus, hoje, nós vamos fazer a escolha certa, amém? Escolha a dificuldade. Escolha a aflição correta, não a frustração. A aflição do atleta, a aflição do vencedor. Olhe para o alto, olhe para o objetivo. Seja um empregado fiel. Quando Jesus voltar, ele vai ficar muito feliz, porque você tomou conta de quê? De quê? Da sua vida. E quando a gente toma conta da nossa vida, a gente cresce muito, e maior é o que serve. Ou seja, se você quer continuar servindo, você tem que crescer. E para crescer, você tem que escolher o gráfico B. Faz sentido agora? Fiel, feliz, é um empregado mordomo que toma conta da própria vida e serve os outros. Mas para servir, ele tem que crescer. Amém? Foi aí? Eu acabei no tempo. Eu estou acompanhando aqui. Então falta 3 minutos. Não dá para enrolar mais. Se tivesse o gráfico lá, eu falaria mais 3 minutos. Mas acabou. Amém? Entenderam? Está disposto hoje a mudar de vida? Se você tiver que começar o ano bíblico hoje, você vai começar? De Gênesis 1? Mas não faz sentido, o ano bíblico não começa no dia 1º de janeiro? Não tem lógica começar dia 17 de abril. É errado. Não, irmãos. Quem colocou isso na sua cabeça? Começa a ler hoje, Gênesis 1. Vou começar minha dieta na segunda-feira, porque dietas começam segunda. Sábado é dia de pizza, de filme. Né? Sábado tem casamento, à noite, ou domingo. Não, começa hoje. Eu vou começar a ler o livro que eu quero ler na segunda-feira, porque domingo é dia de sair. Não, irmãos, começa a ler. Hoje ou amanhã. Hoje é o melhor dia para você começar o que você quer para a sua vida. Escolha o gráfico B, escolha a opção mais difícil, escolha a aflição do vencedor e não a frustração do derrotado. Tá bom? Vamos ficar em pé então, vamos orar a Deus. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado porque o Senhor deixou verdades maravilhosas contidas na sua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós temos acesso a essa palavra tão maravilhosa. Por favor, Senhor, nos perdoe, porque durante muitos anos da nossa vida nós fomos empregados infiéis e negligentes. Mas, Senhor, de certa forma, é bom que o Senhor ainda não tenha voltado hoje, porque hoje nós tomamos a decisão de fazermos a escolha certa, de servirmos o Senhor da forma correta, de fazermos a escolha que o Senhor quer para a nossa vida. E nós temos certeza, Senhor, que até o Senhor voltar para nos buscar, nós teremos uma vida de excelência, ainda aqui nesse mundo, em todas as áreas da nossa vida. Nos ajude, Deus, nos ajude a mantermos fiéis no nosso propósito, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, foi um prazer estar com vocês. Uma próxima oportunidade, espero que não tenha mais coronavírus e a gente possa se abraçar, a gente possa apertar as mãos. Infelizmente, eu não vou poder fazer isso com os irmãos hoje, tá bom? Então, os irmãos já podem ir para os seus lares. Infelizmente, a gente não pode se abraçar e ficar muito tempo junto, né? Então, por medida de segurança, eu vou sentar aqui com a minha esposa.